Aí, vocês estão vendo aí Introdução e Panorama do Novo Testamento, não é isso? Ah, maravilha. Então, gente, na verdade eu estou usando aqui com vocês, como a proposta é falar sobre a Epístola de Tiago, eu retornei a essa apresentação, que foi utilizada por mim numa faculdade aqui do estado, justamente na disciplina de Introdução e Panorama do Novo Testamento. Mas para esse encontro nosso aqui desta noite, eu fiz alguns retoques, tá, pessoal? Atualizei algumas informações, incluí novas informações e a ideia então é apresentar para vocês aqui nessa noite uma contextualização, uma vez que nós vamos falar sobre Tiago, nós estamos então situados aí dentro de uma área de estudos no Novo Testamento que é com foco específico nas epístolas que são chamadas de epístolas católicas, um conjunto de 7 epístolas, né, de 7 textos. Vocês encontram muito, pessoal, na literatura evangélica, vocês vão encontrar muito a expressão epístolas gerais. Possivelmente vocês já devem ter lido, já devem ter encontrado aí essa expressão, epístolas gerais. E particularmente eu não gosto, tá? Epístolas gerais. Eu acho assim, embora seja muito usual, mas eu acho muito vaga a expressão, né? Geral, mas geral, a palavra é muito lato, o termo é muito lato, né? Geral, assim, muito abrangente, enfim. Eu prefiro a expressão católica, até porque aparece em manuscritos antigos, e a ideia de catolicidade traz a ideia de universalidade. Então eu acho que está mais próximo da proposta das epístolas, ou dessas epístolas que não têm um destinatário específico. Então perceba que aqui eu já começo a dar a dica, né, do porquê epístola católica. Então a ideia é justamente de que elas são direcionadas a um público maior. Então Tiago está dentro desse grupo de 7 epístolas, e esse primeiro momento então aqui da nossa reflexão bíblica aqui, queridos, é justamente para contextualizar vocês dentro desse conjunto de epístolas, ok? Eu selecionei para introduzir então aqui esse nosso devocional o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27, que, assim, dentro de todos os... Ah, sim, gente, vou confessar para vocês aqui um pecado, viu? Temos uma pastora entre nós aqui, pastor Yara, depois a gente faz um gabinete, né, pastora? A senhora ora por mim e eu vou fazer uma confissão pública aqui de aconselhamento pastoral, né? Eu vou fazer uma confissão de pecado aqui, gente. É claro que eu amo toda a Bíblia, eu amo todo o Novo Testamento, mas Tiago, ela é uma epístola assim muito, em particular, assim, muito especial para mim. E eu trago dela também uma memória afetiva assim muito significativa, né? Eu me lembro quando eu era adolescente e nós tivemos uma revista, Lições Bíblicas, de capa amarela ainda que trazia uma embarcação na capa e foi assim um trimestre que me marcou muito, porque era justamente uma análise durante todo o trimestre da Epístola de Tiago. E essa revista, essa lição assim ficou muito na memória, né? Até hoje assim, eu trago, tenho ela guardada aqui até hoje, inclusive. E me encantou o Tiago naquele momento da minha vida, naquela fase da minha vida, porque parecia assim que a gente lia Tiago e caramba, parecia que a epístola havia sido escrita para nós ali, né? A questão da leitura popular da Bíblia, né? A gente lê a Bíblia por uma perspectiva popular, essa aproximação devocional da Bíblia, essa aproximação espiritual do texto bíblico, né? E também vivencial, tem muito a ver com a nossa vida, né? E me marcou muito. Esse texto, por exemplo, de Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27, ele nos toca muito, né? Ele diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, vocês podem ver, é um texto assim muito prático, muito concreto. Vocês notam? Tá, o que é religião? É uma abstração, uma série de conhecimentos, reflexões de natureza teológico-filosófica? Sim, mas não é só isso, né? O que é religião para Tiago? Olha, é praticar a caridade, é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas dificuldades, ou seja, dar assistência, né? É não se deixar corromper pelo mundo. E aí é interessante que quando você vai no versículo 25, deixa eu voltar aqui, queridos, um pouquinho, vamos lá.
atualizado, ó. Vamos ver. Tiago, aqui, prontinho. Ó, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. A tradução da atualizada aqui ficou bem legal, né? Esse será bem-aventurado no que realizar. Tá vendo, queridos? Então a religião em Tiago, ela tem um viés essencialmente prático. Não é apenas teórico, mas é prático, né? Então a verdadeira religião, ela é prática. Então, como vocês já podem perceber, é um texto assim fantástico, né? Porque ele alude muito à vida cristã prática, à concretude da vida, tá? É basicamente assim, pessoal, eu gosto de pensar em Tiago como uma teologia que toca o chão da vida, não fica só no campo das ideias. Embora o campo das ideias seja fundamental, mas não se restringe a ele, né? Tá pensando o chão da vida realmente, tá? Aqui, queridos, só uma rápida correção ali, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Peraí, gente. É porque aqui no comecinho, ó, eu coloquei Almeida Corrigida Fiel, mas não é. Aqui é Nova Versão Internacional, tá? Eu peço desculpa a vocês aqui que eu acabei colocando Almeida Corrigida Fiel, mas o texto aqui na verdade é... Achei. Nova Versão Internacional. Já vou corrigir aqui. Depois eu já vou postar para vocês lá no grupo essa apresentação aqui para vocês. Aí eu já coloco para vocês atualizado, tá bom? Nova Versão Internacional. Isso aí. É ao vivo e a cores, tá, gente? É assim mesmo. Aí. Vamos lá, então. Bom, nossa próxima tela, então, gente, aí, nós vamos... Travou para vocês aí, gente? Não, né? Tá normal. Beleza. Às vezes meu monitor aqui ele dá uma travadinha, mas acho que é o meu computador aqui, não é a internet, não. Ó, bibliografia que eu indico para vocês, tá, gente? Para aprofundamento aí no estudo de Tiago. Uma introdução aos escritos do Novo Testamento, do Erich Mauerhofer. Esse livro é escrito numa perspectiva mais conservadora, mas assim, a qualidade é acadêmica, tá? É uma obra assim conservadora e de qualidade assim muito acadêmica. E indico esse também, que eu acho que eu recomendei para vocês no nosso outro encontro. Acho que eu recomendei esses dois aqui, né? É o Introdução ao Novo Testamento do Kimmel, que é um teólogo alemão. Ele já trabalha com a perspectiva do método histórico crítico, uma perspectiva mais científica de análise do Novo Testamento, mas uma obra muito rica e que traz à tona uma série de detalhes no que tange ao aspecto literário dos livros do Novo Testamento, tá? Além de informações diversas aí sobre o pano de fundo teológico, histórico, dentre outras informações aí que são inerentes no campo da introdução ao Novo Testamento. Esse livro, pessoal, eu escrevi alguns anos atrás, Introdução ao Novo Testamento. É uma obra que é bem introdutória. Eu costumo pensar nesse livro como a introdução da introdução, tá, gente? Isso aqui não é falsa modéstia, não. É porque é um livro bem introdutório mesmo. E a ideia é apresentar ao leitor as principais noções, conceitos, indicar também ferramentas que vão instrumentalizar vocês no estudo aí do Novo Testamento. Esse livro, pessoal, só para lembrar vocês aqui, ó, eu falei para os que estavam, né? Lembrar para os que estavam no nosso encontro passado, se minha memória não me trai, eu mostrei a vocês o blog e lá no blog ele está disponível para leitura, tá, gente? Caso vocês queiram acessar esse livro por lá depois, ó, você vem aqui. O endereço do blog é www.teologiavida.com. Vocês podem ver aqui na parte superior. Olha que legal. Ali o endereço. Aí vocês vêm aqui em produção bibliográfica, nessa aba, a segunda aba aqui, ó, na parte superior. Pastor Yara, meu oráculos. Gostou do blog, né, pastora? Pastor Yara. Eu me viro direitinho, né, pastora? Pois é. Aí você vem aqui. Ei, filha. Ah, já achou aí na internet? Que legal.
Ó, você rola a barra aqui, pessoal, ó, na parte de baixo aqui você tem o livro disponível para leitura, tá? Ó, caso vocês queiram depois navegar por ele lá. Ó. Introdução ao Novo Testamento. Só clicar aqui, ó. Eu não vou abrir para não pesar mais aqui. Mas pelo blog lá vocês conseguem acessar o livro e lê-lo gratuitamente, viu? Prosseguindo então, gente, na nossa próxima tela, eu coloco para vocês aí uma informação já adiantada, que é mencionada anteriormente, que é o fato de que nós vamos considerar essas epístolas, que são chamadas então de epístolas católicas, que é esse conjunto de 7 livros do Novo Testamento que compreende então estes textos aí a seguir. Tiago, que é o que nós estamos estudando hoje, a primeira e a segunda epístolas de Pedro, as 3 de João, primeira, segunda e terceira de João, e Judas. Eu vou afirmar, pessoal, que esses textos são belíssimos e eles incluem uma série de ensinos sobre a vida cristã, constituindo-se assim textos com aplicações práticas para a vida da igreja hoje, tá? Então eu ousaria dizer aqui, pessoal, que são textos bem atuais, né? E vale a pena, inclusive, pessoal, assim, muito legal a proposta aqui do Clube da Bíblia, porque às vezes a gente se apega muito a determinados temas da teologia ou mesmo da vida cristã e a gente acaba não trabalhando a teologia bíblica, a gente acaba não trabalhando os próprios livros ali do Antigo e do Novo Testamento. E são textos muito ricos, são fontes assim muito abundantes aí para a gente trazer para a vida. Esse título Epístolas Católicas, e perceba que agora, pessoal, nós estamos considerando aqui o seguinte, né? A quem essas epístolas foram destinadas, a quem elas foram direcionadas, os seus primeiros destinatários. Esse título Epístolas Católicas já sinaliza para os destinatários dessas epístolas. Deve-se lembrar que a palavra católica significa basicamente universal, ok? Então a gente considera que, ou vale a pena considerar que em manuscritos antigos, perceba que essa nomenclatura, epístolas católicas, ela não é de agora, tá, gente? Já em manuscritos antigos, você tem aí as epístolas paulinas e também a epístola aos Hebreus. Elas traziam em seus títulos os nomes dos seus destinatários, ao passo que as católicas indicavam apenas o nome dos seus autores, não dos destinatários. Ao longo de 2000 anos praticamente, essas epístolas são recebidas pela Igreja como ensinos inspirados por Deus para a vida cristã. Só uma observação aqui, pessoal, de fundo histórico, que é o seguinte, né? Alguns desses textos foram aceitos mais cedo, outros demoraram um pouco mais. É o caso da epístola de Tiago, né? Tiago foi uma epístola que na área de introdução bíblica o pessoal se refere como epístola disputada, porque a autoria, não pela questão de autoria, mas da inspiração, né? A questão da inspiração ela acabou sendo discutida ali em relação a alguns livros, como Hebreus também, então demorou um pouco mais para que ela fosse aceita como uma epístola divinamente inspirada, né, como palavra de Deus. Mas essa aceitação aconteceu ao longo do tempo. É que alguns textos foram aceitos mais cedo, outros demoraram um pouco mais. E essa nomenclatura também, pessoal, de epístolas católicas, ela consta também de alguns manuscritos antigos, tá? Você tem o uso aí dessa expressão. No próprio texto dessas epístolas, você tem algumas vezes aí a indicação dos seus destinatários. Por exemplo, Tiago, que é a que nós estamos estudando hoje. Olha que interessante, Tiago capítulo 1, versículo 1. As 12 tribos espalhadas pelo mundo. Isso é bem mais abrangente do que algumas epístolas paulinas, por exemplo. Né? A igreja que está em Corinto, né? Ou a igreja de Corinto. Então, ou seja, o recorte é mais específico. Aqui não. O Tiago, as 12 tribos espalhadas pelo mundo. É uma expressão que possivelmente aqui está aludindo a judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam espalhados ali pelas terras do Império Romano, no primeiro século. Então isso é muito abrangente, tá, gente? 1 de Pedro, províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Outro caso, isso aqui é enorme. Quando você olha isso aqui no mapa, pessoal, por exemplo, Galácia é uma região enorme. É difícil até dizer qual ponto exato a que o apóstolo estaria se referindo. Porque a região da Galácia ela era muito grande, ela era muito abrangente. 2 de Pedro, a vocês que compartilham de nossa preciosa fé. Ora, o cristianismo estava espalhado em todo o Império Romano praticamente, né? E fora
e até fora, né, há relatos de que o evangelho teria chegado, inclusive, para fora dos limites do Império Romano. Possivelmente Paulo alude a isso, né, quando ele fala lá em Colossenses, bárbaros, né, quando ele faz alusão a bárbaros, talvez ali uma alusão indireta a pessoas que haviam se convertido ao evangelho fora dos domínios do Império Romano. Esses povos que viviam fora do Império Romano eram chamados de bárbaros. Olha que interessante. Então, pode ser o caso aqui, a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, ou guardar alguma relação, né? A vocês que compartilham de nossa preciosa fé. Então, isso aqui pode abranger uma série de pessoas vivendo em lugares diferentes ali do Império Romano. 1 de João, não há um indicativo de destinatário no início da epístola. 1 de João, a gente até pode discutir se ela pode ser classificada como uma epístola mesmo, né? Ela está mais para carta. Ao final dela, João afirma: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Então, mais uma vez, é uma expressão genérica que pode aludir também aqui a uma série de pessoas vivendo em diversos lugares ali do Império Romano, tá? Aqui, pessoal, só um ponto importante. Diferença entre epístola e carta. O Russell Norman Champlin ele vai fazer uma diferenciação entre epístola e carta. Tá? Ele vai dizer que epístola no Novo Testamento, e assim como no primeiro século, lá na Antiguidade, epístola é um texto mais bem elaborado. Ao passo que carta já é um texto não tão bem elaborado. É um texto mais simples, como tende a ter uma redação bem menor, né? E não tem toda aquela estrutura típica das epístolas. As epístolas, por sua vez, elas são textos mais bem elaborados, algumas, inclusive, a gente pode considerar até quase como que um tratado, como é o caso de Hebreus. Hebreus é uma epístola muito bem elaborada, Romanos também é um texto muito bem elaborado e que tem uma estrutura, né, que começa ali com uma apresentação pessoal, ação de graças, aí vem o desenvolvimento e no final você tem ali o epílogo, a conclusão e em algumas delas você tem novamente palavras de saudações ali que são direcionadas a determinados indivíduos, a determinadas pessoas. Tá? A carta não. A carta normalmente ela é mais informal, ela é mais pessoal e ela não visava uma permanência maior, como é o caso das epístolas. Né? Exemplos de carta no Novo Testamento é Judas, Filemão, são exemplos de cartas. Tá? Só para explicar para vocês aqui essa diferenciação, que é uma diferenciação possível, porque geralmente nas nossas igrejas a gente trata epístola e carta como a mesma coisa, é como sendo a mesma coisa. Só que na antiguidade não era, havia uma diferenciação aí, como eu acabei de explicar para vocês, tá? 2 de João capítulo 1, aí 2 de João seria um caso à parte, né? Porque, bom, Rony, você está dizendo que epístolas católicas elas são direcionadas a um grupo maior de pessoas. Só que 2 de João começa assim, a Senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade. Ou seja, seria aí direcionada a uma mulher, a uma senhora. Só que na área bíblica, pessoal, se discute se essa senhora escolhida ou senhora eleita, como aparece lá na Almeida, seria aí uma referência indireta a uma igreja local. Então há comentaristas bíblicos que defendem que seria uma igreja. Tá? Eu me posiciono... Ei, pastora. Pois é. Então você tem exatamente, pastor, você tem aqueles que defendem, né, aqueles comentaristas que se situam nesse, nesse campo, né, que seria ali uma, não sei se eu poderia dizer, pastorear uma referência velada, né, a uma comunidade local, né? Talvez seria isso, né? Ó, pois é. Mas há também quem defenda que é um indivíduo, né, uma pessoa ali mesmo, a quem ele estaria se referindo. Enfim, as posições aí, os argumentos variam, né? A terceira de João novamente é um indivíduo, se é que é o caso de segunda, né? Terceiro de João, ele se refere a Gaio, a quem ele chama de amigo querido, a quem amo na verdade. No caso de terceira de João, pessoal, ali me parece na área bíblica que não há muita discussão. A posição majoritária é que admite-se mesmo que seja um indivíduo, uma pessoa a quem ele escreve, tá? Até porque ele chama pelo nome, né? Ele, diferente lá de segunda de João, que ele fala a senhora eleita ou a senhora escolhida, ele não nomeia. Em terceiro de João, ele já se refere, se dirige usando o nome, né? Gaio, a quem ele chama de amigo querido, a quem amo na verdade.
E por fim, Judas, que começa assim, aos que foram chamados por Deus. Exemplo de outras epístolas católicas, aqui também seguindo, né, o mesmo, ou não sei se eu posso falar em termos de um padrão, mas a forma de se expressar é parecida, né? Aos que foram chamados, no sentido de que é algo bem abrangente, genérico, né? Não é pontual. Ele não está se dirigindo a um grupo específico, ok? Querido, se durante a minha fala aqui vocês quiserem também fazer alguma pergunta, eu estou vendo que tem várias pessoas aqui na sala, fiquem à vontade, viu, gente? A ideia é que não seja necessariamente um monólogo aqui, né? Fiquem à vontade aí para participarem. Falem agora e não se calem para sempre, viu? Como se pode notar, a gente não percebe então nessas epístolas aí um destinatário mais bem delimitado, como se nota nas epístolas paulinas. Por isso mesmo elas receberam essa designação de católicas por terem aí uma destinação mais ampla, universal, que é o significado da palavra católica. Isso em relação às demais epístolas aí do Novo Testamento. A gente tem o caso também, pessoal, das pastorais, né, que inclusive foi a minha abordagem aqui no nosso encontro passado, né, Samu? Nós falamos justamente sobre as pastorais, as duas a Timóteo e uma a Tito, né, que ali são dirigidas a indivíduos mesmo. No caso das católicas aqui, elas estão em numa outra posição, talvez assim, não posso falar em termos de extremo oposto, mas é que enquanto as pastorais são dirigidas a indivíduos, aqui essas epístolas são dirigidas à coletividade, mas a uma coletividade que também não é local, como no caso das epístolas paulinas, que são dirigidas a igrejas, ok? Então essa diferenciação é importante, pessoal, porque nos estudos aí que a gente faz na área bíblica, é sempre muito importante considerar o receptor imediato desses textos, porque isso contribui para o entendimento da teologia do livro ou da epístola, como é o nosso caso aqui, ajuda também a perceber o porquê o livro ou a epístola usa determinadas expressões. Então, identificar esses destinatários é muito importante. No caso de Tiago, aqui, só para dar um exemplo prático para vocês, tá? Mais adiante vocês vão visualizar isso aqui na tela. Ele vai usar a palavra sinagoga no texto. E é a única ocorrência que a gente tem nas epístolas. Ele se refere aos seus leitores em termos de na vossa sinagoga. A Bíblia de Jerusalém traduziu na vossa assembleia. Mas eu acho que isso assim não ficou, particularmente, eu não acho que é uma tradução legal. Eu prefiro o termo mesmo, sinagoga. Por que isso é importante? Aí você percebe, isso pode ser um indicativo de quê? De que as pessoas que são os destinatários ali de Tiago é gente que está vindo do judaísmo e se convertendo ao cristianismo. Então é um indício que você tem ali no texto. Tá? Por isso que é importante você sempre atentar para os destinatários. Ok? O Mauerhofer ele vai comentar que o termo cartas católicas se encontra muito cedo na Igreja Antiga, como por exemplo em Dionísio de Alexandria, Orígenes, Eusébio, né, que são aqueles primeiros teólogos, aqueles primeiros pensadores da Igreja e que citaram muito o Novo Testamento nos seus escritos, tá, gente? O Geisler e o Frank Turek, no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, eles vão dizer que se nós tivéssemos perdido todos os manuscritos do Novo Testamento, seria possível recuperar 99,9% de todo o Novo Testamento só com as citações patrísticas, que são as citações feitas por esses teólogos dos primeiros séculos lá da Igreja Cristã. Olha que interessante, né? De tanto que eles citaram nos seus escritos o Novo Testamento. O Kimmel ele vai comentar que o Eusébio foi o primeiro a falar de Tiago, Pedro, João e Judas como as 7 epístolas católicas. Tá vendo? Mas, como afirmado acima e como o próprio Kimmel também confirma, algumas destas epístolas, mesmo antes de Eusébio, já traziam em si, ou seja, no próprio manuscrito já trazia a designação de católicas. É uma informação aqui interessante para a gente considerar, né? Agora, o que essas epístolas contêm, pessoal? Aqui começa a esquentar o negócio, né? Que aqui nos interessa assim de modo mais particular. Quando a gente olha para a Bíblia, sempre pensando na Bíblia como um livro de fé e prática para nós, né? Que nós trazemos para a vida.
Então, o que essas epístolas contêm? O que elas abordam, né? Os temas são variados, pessoal, e por isso mesmo elas têm em si uma grande riqueza teológica e prática. Eu tinha colocado antes aqui, mas hoje eu mudei, tá? Eu tinha colocado aqui a palavra eclesiológica, mas eu preferi colocar a palavra prática. Eu acho que a palavra prática é mais abrangente. Elas são, em sua maioria, destinadas a comunidades de fé. Por isso que eu tinha colocado antes a palavra eclesiológica. Mas só que essas epístolas elas são tão práticas, tão vivenciais, e o termo eclesiológico pode parecer assim intelectual demais, né? Reflexivo demais. A ideia aqui é pensar assim que eles estão abordando assuntos que têm que ver com a vida dos cristãos, na sua rotina, no seu cotidiano, né? Mesmo no caso de 2 de João, a gente tem aí a conjecturação de que Senhora eleita poderia ser, na verdade, uma referência velada a expressão, né, pastoreira, referência velada, já estava no inconsciente aqui, a uma igreja local. E conquanto tenhamos que abordá-las respeitando o seu lugar da vida próprio, ou seja, os contextos em que esses textos surgem, tá? Século I, Palestina, né? O Sitzenleben ali da exegese, que a gente fala na exegese. Então essas epístolas elas têm um lugar da vida próprio. A gente compreende que elas são relevantes e atuais, no sentido de que se aplicam às nossas vidas hoje, no século XXI, servindo-nos no sentido de elevar e enriquecer nossa vida de serviço ao reino de Deus. Isso aqui é fantástico, né? Então, um mapa mental aqui para a gente brincar um pouquinho, pessoal. Não sei se vocês estão familiarizados aí com o mapa mental. O mapa mental é um recurso gráfico que coloca para a gente várias ideias, várias noções numa imagem só, tá, pessoal? Então, o que tem nas epístolas católicas? Temas que são abordados. Primeiro, fé e obras. E aí vem aquela discussão, né? Será que Paulo entra em choque aqui com Tiago, né? Esse é um tema de Tiago, fé e obras. A vinda do Senhor, 1 de Pedro, vai abordar esse assunto. Cuidado com a língua, Tiago. Perseverança na tribulação, Pedro, Tiago abordam também esse assunto. Defesa da fé, Judas. A gente pode falar também de Pedro. Pedro também aborda João, né? Judas fala da fé que uma vez foi dada aos santos. O amor fraterno entre irmãos, as epístolas de João. João fala muito isso, não por acaso ele é chamado de o apóstolo do amor. Amor aos pecadores, outro tema, certeza da salvação, Pedro. Rejeição aos falsos mestres, é um tema recorrente também aí no Novo Testamento e também nas epístolas católicas. Caridade cristã. Lembrando que a palavra caridade, pessoal, sinaliza muito para o amor em prática, tá? O amor em ação, vamos dizer assim. Ok. E oração, que é também aí uma disciplina da vida cristã. Agora, pessoal, desculpem aí pela... A minha cachorrinha aqui, ela toda vez ela quer participar quando eu estou transmitindo ao vivo, tá, gente? Então desculpem aí pela intervenção. O Chester está só no chimarrão lá, eu estou na água aqui, gente. Para quem está falando, água é bom, né? Coisa boa. Não, daquele de chutar o pau da barraca, o Samu. Ai, ai. Ou daquela, né, cachorrinha? A Epístola de Tiago, então, gente. Agora a gente concentra o nosso olhar um pouco mais em particular na Epístola de Tiago. E aqui, pessoal, eu começo colocando uma informação legal, né, que a Tiago é uma pequena epístola, de fato, mas a despeito, são 5 capítulos que ela tem. Mas a despeito, pessoal, de ter apenas 5 capítulos, essa epístola ela é um dos documentos mais importantes para o cristianismo ao longo dos séculos aí. Eu não sei se vocês sabem, essa informação assim, na academia ela é bem conhecida, né? Martinho Lutero ele se refere a Tiago como epístola de palha. Ele não propôs que a epístola fosse retirada do cânon ou não fosse utilizada, tá, gente? Se engana quem pensa isso. Mas o Lutero ele vai entender que Tiago, juntamente com outras epístolas do Novo Testamento, ela era uma epístola assim de menos importância, porque a leitura que Lutero tinha era essencialmente cristológica. Ele olhava para os livros do Novo Testamento sempre à luz de Cristo. Então, aqueles livros que fazem mais alusão a Cristo,
que se reportam mais ao ensino de Cristo, então para ele esses textos eram os mais importantes, né? E aí, inclusive, pessoal, vale até a pena dizer aqui para vocês o seguinte, que há uma discussão na área bíblica, entre os comentaristas bíblicos, porque Tiago parece não aludir muito ao ensino de Jesus, né? Para alguém que se identifica, ou que pode ser identificado como Tiago, o irmão do Senhor, embora ele não afirme isso na epístola, né? Ele não faz questão de explorar isso, né? Mas a posição mais conservadora defende que esse Tiago aqui é o mesmo irmão do Senhor. Ele parece aludir muito pouco ao ensino de Jesus ao longo da epístola de Tiago. Só que você tem comentaristas que vai dizer que não é bem assim. É verdade que ele não alude tanto, mas dizer que ele não alude seria arriscado. Parece haver ali uma alusão, sim, ao ensino de Cristo. A gente vai perceber isso aqui mais adiante, tá? Então, embora a leitura de Lutero tenha sido essencialmente cristológica, justamente por não encontrar referências diretas a Cristo na epístola, ele reputa ela como sendo de menor importância. Mas o fato é que Tiago tem um valor assim que é impreterível, no sentido de que a gente não pode deixar de reconhecer esse valor para o Novo Testamento. Tá? Há paralelos ali na epístola de Tiago com outros ensinos do Novo Testamento, e ela se constitui aí para a gente um breve tratado sobre a prática da vida cristã. Então, Tiago é um verdadeiro tratado aí sobre a vida cristã. Autoria e conteúdo de Tiago, né? De forma simples, mas profundamente direta, Tiago ele inicia então aí a sua epístola se identificando como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele expõe questões vitais para a vida daqueles que professam amar ao Senhor e ao próximo. Em 5 capítulos, ele vai desdobrar assuntos como sabedoria, a fé em tempos de tribulação, a observância, a prática da palavra de Deus, a oração pelos enfermos, tá vendo? Todas questões práticas relacionadas à vida mesmo ali dos cristãos. Ele vai tratar desses assuntos com uma singularidade extraordinária. É simples, mas ao mesmo tempo ele é direto e marcante, né? Ele não é teologicamente profundo, como Romanos, como Gálatas, ele não é tão eclesiológico como Paulo lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios é uma epístola muito eclesiológica, ele está tratando ali de uma série de questões relacionadas à igreja. Não é tão pessoal como 2 Coríntios, né? Alguém me disse uma vez, e eu suspeito que essa pessoa estava certa. Quando Paulo escreve 2 Coríntios, ele está magoado, né? Ele está ressentido ali com os cristãos de Corinto. Ele rasga o verbo mesmo ali em 2 Coríntios, né? Mas Tiago não chega a ser tão pessoal, né? Mas ele é direto e é marcante. Ele trata de assuntos ali assim que são muito relevantes para a vida cristã, né? Uma coisa interessante. Oi, querido. Olha que interessante. Legal, legal. Não tinha pensado em Tiago por essa perspectiva, não, Samuel. Legal. Muito bacana. Uma coisa que me salta à vista aqui, tá, pessoal, que eu queria destacar para vocês, a humildade de Tiago, né? Ele, se de fato esse Tiago que escreve é o Tiago, irmão do Senhor, ele poderia se gabar, né, da posição, mas pelo contrário, ele começa o texto se identificando como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Então, fica para a gente aqui uma lição muito preciosa de que as posições em que nós somos colocados por Deus, na verdade, elas não devem ser pretexto para que a gente se coloque ou assuma uma postura de arrogância, mas eu lembro aqui com grata satisfação de um texto do pastor Antônio Gilberto, quando ele diz que os galhos que dão mais frutos são os que mais se abaixam. Então essas expressões de sabedoria assim desses teólogos confessionais me marcaram muito, né? Foram teólogos que operaram ali à margem da academia, mas que eu respeito muito assim, né? Eles tinham esses insights de sabedoria assim que marcaram muito, né? E o pastor Antônio Gilberto vai dizer isso. Então, e hoje a gente percebe, pessoal, que o ambiente eclesial, independente de denominação, tá, irmãos? Tem o Samuel aí, os demais irmãos que são da Vitória em Cristo, eu aqui que sou da Assembleia de Deus da CGADB, a pastor Iara que é
da quadrangular e por aí vai, né? Mas um problema que a gente tem hoje, que é geral na igreja brasileira, é que ministérios passaram a ser confundidos com plataformas de autopromoção pessoal, né? E você olha para o Tiago, ele dá para a gente uma aula, né? Em tão pouco, um texto tão pequeno, né? Tiago, quem é Tiago? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou servo, né? Basicamente é isso que ele está dizendo. Assim. E o servo existe para servir, para ser útil, para contribuir. Né? Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Mais adiante, ó, eu coloco para vocês aí, gente, um esboço. Eu vou colocar lá no grupo depois, tá, Samuel? Tem a pastor Yara aqui, eu não sei se a pastor Yara está lá no grupo, se ela quiser entrar também, Samuel, não sei se é possível. Ah, perfeito. Que eu vou Opa, acho que alguém falou mais aí, né? Eu não ouvi, desculpa. Acho que eu interrompi. Ah, vou seguir, hein? Se precisar, pode me interromper, tá, gente? Eu vou colocar, Samuel, lá no grupo. E aí, pessoal, já coloco também os meus dados bancários lá para uma eventual transferência de 500 a R$ 1.000, tá? Fiquem à vontade. Em tempos de crise, assim. Acabei de falar em ser servo, já estou sendo mercenário aqui, né? Misericórdia. O Pix agora facilitou, né, Samu? Ai, ai. Desculpa, Samu. Por aí, por aí. Então, pessoal, Ai, ai. Ai, ai. O engraçado é que a minha filha fica tentando contê-la aqui, não adianta nada. Ai, desculpa, irmãos, é o Vive a Cores, né? Mas eu coloco para vocês aí agora na tela um esboço, tá? Um esboço possível, tá, queridos? Não existe assim um consenso quando a gente vai esboçar um livro do Novo Testamento. Não há um consenso, né? Você vai para um comentário, tá de um jeito, é próximo, né? Se aproximam essas estruturações assim do livro, ou a maneira como se percebe a estrutura dos livros, né? Do Novo Testamento e do Antigo, enfim. Existe uma aproximação, mas não existe uma unanimidade. Então, esse é um esboço possível, tá, gente? Para vocês terem aí uma noção de como o livro se organiza. Então, nós teríamos aí uma primeira parte, que é o capítulo 1, onde os assuntos centrais são perseverança e obediência da palavra de Deus em diversos aspectos. Depois, gente, uma segunda divisão possível aí, tá? Seria fé e obras, no capítulo 2. Repare que eu marco aí para vocês poderem visualizar. Então a gente tem a questão da acepção de pessoas, que é mencionada na epístola. E essa acepção de pessoas aqui na epístola de Tiago, pessoal, ela está muito relacionada assim à condição social, né? Tiago ele vai fazer alusão ali dos ricos e dos pobres. Ele vai condenar a discriminação a partir da condição social, né? Ele reprova isso. Mais adiante aí, uma terceira parte sobre a questão do refrear a língua e a sabedoria que vem do alto. Esse refrear a língua, claro que a palavra língua aí, né, gente, ela é uma figura de linguagem para se referir, na verdade, ao falar, né, a nossa comunicação falada. O Tiago vai dizer que a gente tropeça, todos nós erramos nisso e que a linguagem é uma fonte que pode ser para o bem e para o mal. Eu tenho até a impressão de que ali no capítulo 3 ele meio que ironiza um pouco, ele meio que brinca um pouco com isso. Posso estar errado, talvez não seja ali um texto bem humorado, mas lendo assim dá a impressão porque ele vai dizer, olha, de uma mesma fonte não pode jorrar água boa, água doce e água salgada. Mas a linguagem faz isso. Né? A gente fala coisas boas e fala coisas ruins, de uma mesma fonte. E aqui é um ponto que ele diz que todos nós pecamos, né? Todos nós aqui, sem exceção, erramos nisso aqui. Tiago ele vai enfatizar isso, né? Mais adiante, pessoal, uma quarta divisão seria aí o capítulo 4, contendo as maledicências e falibilidade das perspectivas humanas. É um outro trecho também fantástico.
né, que Paulo ali, desculpa, Tiago, ele vai apontar justamente para a limitação dos projetos humanos, né, a falibilidade dos projetos humanos. E por fim, orientações diversas ali. Esse capítulo 5 é bem mesclado, ele aborda vários assuntos ali no encerramento. Ele vai falar das riquezas fora da vontade de Deus. E repare o seguinte, tá, pessoal? Tiago é uma epístola interessante. Por quê? Num capítulo, ele inicia um assunto, ele aborda o assunto, ele conclui, mas ele parece retomar depois, em outro capítulo mais adiante. Né? Por exemplo, aqui a questão das riquezas fora da vontade de Deus. No capítulo 2 lá que nós vimos, ele, quando fala da acepção de pessoas, ele fala dos ricos opressores. Né? A questão da linguagem, né? Da sabedoria, que ele fala no capítulo 1. Estou voltando aqui, tá, gente? Ele fala praticando a questão da prática da palavra de Deus, a sabedoria que vem do alto. Tudo isso que está no capítulo 1, ele retoma mais adiante, nos capítulos seguintes. Então ele fala e depois ele retoma mais adiante. Tá? Então na última parte aí, orientações diversas, paciência sobre opressão, que é um assunto que ele fala também lá no capítulo 1, e orientações diversas aí sobre o proceder cristão. Esse trecho aí do capítulo 12 a 20 parece assim até uma brainstorm, né? Uma tempestade de ideias. Ele coloca ali várias noções, né? várias questões ali que ele levanta ali, tá bom? Samu, falta 6 minutos. Você sugere eu interromper agora e a gente entrar no outro link ou eu continuo até cair aqui? Ah, perfeito então. Perfeito, gente. Então tá bom, tô saindo aqui e já entro no novo link. Muito bem, muito bem. Voltamos. Aguardar o restante do povo entrar, né? Minha, minha filha está perguntando aqui o que é abrangente. Boa pergunta, minha filha.
Queridos, ao sinal de vocês, hein? Ah, então tá bom. Vamos lá. Bom, então, queridos, retomando aqui a nossa apresentação, agora a gente vai fazer uma breve análise ou algumas breves considerações aqui, queridos, não quero cansá-los também, tá? Sobre os, os conteúdos que estão dispostos na Epístola de Tiago, começando então aí pelo capítulo 1, versículos 1 e 2, que é quando ele faz essa saudação, né, inicial. Ele se identifica, como disse antes, né, como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí, pessoal, ele vai usar uma palavra que é importante aqui no contexto do nosso estudo, que é a palavra, na Bíblia de Jerusalém está dispersão. Deixa eu ver aqui, queridos, como é que está na Corrigida Fiel, ou Nova Versão Internacional. A Nova Versão Internacional ela meio que desdobra o termo, né? Ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. A Almeida Corrigida Fiel, vejamos, traduziu como as 12 tribos que andam dispersas. É. No texto grego, queridos, a ideia, a noção, me parece estar mais próxima de dispersão mesmo, no sentido de fazer alusão à diáspora. Tá? A diáspora, para quem não sabe, né, ou mesmo talvez já leu a respeito, mas eventualmente esqueceu, a diáspora alude à, à saída dos judeus da Palestina. Eles começam a se espalhar pelo Império Romano, pelas terras do Império Romano, e começam a se estabelecer, e começam a plantar comunidades judaicas em diversos lugares do Império Romano, ao ponto, inclusive, de Joséfo, o famoso historiador dos judeus, ele vai dizer que não havia um só local onde não havia uma comunidade de judeus. Tá? Eles se espalharam muito, e você tem um reflexo disso, queridos, no próprio livro de Atos, né? Porque Paulo, quando chega para pregar o evangelho numa determinada cidade, o que ele fazia? Ele ia para uma sinagoga. Ele entrava numa sinagoga, ele usava aquele espaço ali, que é um espaço essencialmente de. Um espaço. De ensino, é didático, mas é religioso, é um espaço de ensino religioso, ali do judaísmo. Ele se utilizava daquele espaço justamente para comunicar o evangelho. E lembrando o seguinte, tá, queridos? Me parece que o ambiente da sinagoga ele não tem essa conotação que tem as nossas igrejas hoje, né? Onde uma pessoa prega de maneira unilateral e ele vai falando, né? E o restante da comunidade apenas ouve passivamente. A tradição entre eles ali, me parece, no primeiro século, é que qualquer pessoa que fosse de fato, que tivesse condições, que conhecesse a lei, poderia ela própria tomar a lei e ler e explicar ao povo. Né? Não havia um curso para rabino naquele período. Então a pessoa que conhecia, a pessoa que tinha de fato um conhecimento, e isso parece de fato estar refletido no Novo Testamento, porque você vai ver que Jesus ele vai, sem ser rabino, né? Ele vai à sinagoga, toma o livro da lei e lê. Né? Ele abre e vai dizer, olha, hoje se cumpriu essa escritura. Então parece que Paulo, assim como os demais discípulos e apóstolos, ele vai fazer o quê? Como Barnabé, né, que foram para a missão, ele vai fazer o quê? Ele vai se utilizar desse espaço. Então os judeus estavam espalhados, havia comunidades judaicas dispersas ali por todo o Império Romano, e Tiago então estaria se referindo a esses cristãos que estão espalhados, estão vivendo em vários lugares, mas que estavam se convertendo a Cristo, ao Evangelho, vindo ao cristianismo. Tá? No ponto seguinte, mais adiante aí, queridos, nós vamos ver que Tiago começa então o seu texto falando da. E a epístola de Tiago, irmãos, não tem essa estrutura que a gente encontra, pelo menos assim, tem a estrutura básica de uma epístola, mas não segue exatamente o mesmo padrão das Paulinas, por exemplo. Né? Paulo, às vezes, ele vai introduzir com uma identificação pessoal, mas logo na sequência ele coloca ação de graças. Tiago ele já é mais direto. Né? Ele fala, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Pronto. Versículo 2, meus irmãos, ele já introduz o assunto. Ele já vai direto ao assunto. Tende por motivo de grande alegria os ser submetidos a múltiplas provações.
né? E aí ele vai falar do valor da perseverança e, e dando a entender, inclusive, que o sofrimento, como vocês podem ver aí na tela, pessoal, ele tem uma finalidade didática. Aqui ele faz um paralelo, inclusive, com a primeira epístola de Pedro, que também discorre sobre o sofrimento, né? Pedro lá ele vai dizer, olha, melhor vocês sofrerem por serem servos de Deus, por serem cristãos, do que sofrerem como malfeitores, né? Então ele está ali dando ao sofrimento um sentido. Então, o sofrimento ele tem uma finalidade de instruir, de fortalecer a fé. A fé deve resistir ao sofrimento e perseverar. É claro que aqui, pessoal, nós não sabemos, os comentaristas não conseguem precisar que tipo de sofrimento seria esse. A gente pode deduzir algumas possibilidades, mas nós não sabemos, a epístola não dá sinais claros de que sofrimento seria esse. Tá? Diferente de Apocalipse, diferente de outros textos, que você consegue perceber isso com um pouco mais de facilidade. Ainda no capítulo 1, versículos 3 a 8, nós temos aí a questão da sabedoria, tema que ele retoma depois, tá, gente? Então ele vai falar da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é dada por Deus. Aqui, pessoal, aqui eu posso fazer um rápido paralelo com uma doutrina pentecostal que vai falar justamente a convicção de que Deus ele dá uma palavra de sabedoria para uma pessoa num momento específico. Isso entendido como um dom espiritual, tá? Uma dotação sobrenatural que é dada por Deus ou pelo Espírito Santo, né? A palavra grega ali, carismata, carisma, né? Paulo, meu amigo, Paulo Silva, um abraço, meu irmão. Tô vendo o Paulo aqui. Um abraço, querido. Então, amém, querido. Então, gente, é claro que aqui, tá, pessoal? Deixa eu só fazer um adendo. Eu não estou dizendo que esse trecho de Tiago esteja aludindo, esteja fazendo referência ao que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, como um, um dom espiritual. Não. Mas o Tiago está falando de modo mais abrangente aqui, né, essa sabedoria que vem de Deus. Mas nos faz lembrar dessa dotação, dessa capacitação do Espírito Santo em momentos pontuais, específicos, que ele dá conforme a sua vontade. Até porque na questão dos dons, queridos, o entendimento que há entre os teólogos pentecostais é que o Espírito Santo distribui isso conforme a sua vontade. Não é uma coisa que a gente administra, tá, pessoal? Então esse negócio de campanha, vem, o seu milagre vai acontecer, hoje é a noite da sua cura. Irmãos, isso é balela, não caia nessa. Tá? Nenhum teólogo pentecostal sério defende isso, ok? Dons espirituais, cura divina, é conforme a vontade de Deus no momento que Ele quer, se Ele quiser. Ok? Nós afirmamos que Jesus cura, mas um teólogo pentecostal sério nunca vai dizer que Jesus cura invariavelmente. Não. Ele cura conforme a vontade dele. Né? Então, esse pessoal fica vendendo milagre aí, gente, cuidado com isso. Né? Porque não é esse o ensino do Novo Testamento e não é essa a tradição pentecostal. Ok, irmãos? Então, olha só, para quem é pentecostal, né? Não sei se a gente tem no grupo aqui pessoas que não são, né? Mas é até importante falar porque o pentecostalismo ele sofre também com caricaturas, né? Tem muita gente apresentando muita coisa como pentecostalismo que não é, né? Então, é importante a gente falar isso aqui também, tá? Avançando aí, pessoal, para não ficar muito longo, né? Ainda no capítulo 1, a gente tem aí uma dura repreensão aos ricos opressores. O texto aqui, pessoal, não me parece ser, tá, gente? Para vocês aí de Santa Catarina, né, o Paulo que está aqui também, todo mundo aí malado, cheio do dinheiro, tá? Fiquem tranquilos, vocês aí. O texto aqui não me parece ser uma condenação da riqueza em si, ok? O texto aqui, na verdade, é uma condenação a ricos que oprimem, a ricos que agem para com os mais necessitados de maneira cruel, insensível. Me parece que é isso que Tiago está reprovando, ok? Aqui, pessoal, até interessante falar isso porque eu vejo que a crítica marxista ao capitalismo, você tem hoje vários teóricos contemporâneos, né, alguns já falecidos, mas que são considerados teóricos contemporâneos, como, por exemplo, Zygmunt Bauman, polonês, o brasileiro Milton Santos. Esses são grandes pensadores, né? O Zygmunt Bauman da sociologia, o Milton Santos da geografia, que foram teóricos que criticaram duramente o capitalismo, pelo menos em alguma medida,
e de base marxista, né? Eles vão criticar justamente a utilização dos recursos materiais no sentido de aumentar o fosso social que existe. Por exemplo, Milton Santos ele coloca em xeque a globalização. Ele vai dizer: será que nós estamos vivendo mesmo uma globalização? Aí ele vai propor uma outra globalização, porque o que ele entende? Que na globalização atual, apesar dos países estarem mais conectados, apesar de toda essa rede de comunicação e tudo, a gente convive com fossos sociais muito grandes, né? Pessoas que enriquecem às custas, uma minoria que enriquece às custas de uma massa maior, mais pobre e oprimida, né? Então, o marxismo ele opera muito com esse viés. Só que olha que interessante, pessoal. Você olha para o texto de Tiago, e Tiago já está tratando de uma questão que está muito próxima disso, que é um texto muito, mas muito anterior ao marxismo, né, pessoal? É muito anterior a Marx, né? Marx vai produzir o seu pensamento ali no século XVIII. Tiago está vivendo no século I. Então ele está falando de questões ali que antecipam em muito a essa crítica marxista, tá? Então eu estou dizendo isso aqui, pessoal, e claro, aqui, tá, gente, um adendo. Não vai dizer que Tiago era marxista, porque isso é de um anacronismo assim absurdo, né? É descabido, né, gente? O marxismo é uma teoria que é desenvolvida no século XVIII. Tiago está vivendo no século I. Eu estou citando isso aqui apenas como um exemplo de como que a Bíblia, em certa medida, ela antecipa determinadas reflexões que se encontram hoje nas ciências humanas, tá? E a minha descrição aqui, inclusive, pessoal, não é nenhuma apologia ao marxismo, não. É descritiva mesmo, ok? É apenas uma descrição. Muito breve, diga-se de passagem, né? Então você vê que a Bíblia já tem abordagens de questões que hoje são amplamente discutidas em complexos teóricos, como é o caso do marxismo, que é uma teoria muito ampla, muito extensa, enfim, né, com várias vertentes e por aí vai. Então você vê que a Bíblia já coloca em xeque a questão da utilização da riqueza para oprimir pessoas. O apóstolo Tiago vai bater duro em cima disso. Né? Ele vai condenar a acepção de pessoas, ou seja, a discriminação de pessoas. Não é uma condenação à riqueza em si, mas à utilização indevida da riqueza, né? Depois aí, pessoal, ele retoma a questão de suportar a aprovação e ele fala da origem do bem, né? E aqui, pessoal, lembra que eu disse no início aqui da nossa fala que tem ensinos que estão em Tiago que lembram o ensino de Jesus, né? É o caso aqui, ó, do trecho que vai do capítulo 1, versículo 12 até o 18. Suportar a aprovação e a origem do bem. Este ensino lembra o ensino do mestre. Quando Jesus fala lá, né, que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que está no coração, o que sai, que brota do coração. Adultérios, homicídio. Né? Ele vai dizer que é isso que contamina o homem. Aí Tiago está falando algo parecido, porque ele vai dizer: olha, o mal procede do coração, ou seja, do interior do homem. Ao passo que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então, isso aqui é um ensino muito marcante de Tiago. E ele conclui dizendo que é necessário praticar a palavra. Isso aqui, pessoal, eu achei muito interessante, né? Porque ele vai dizer que é a palavra, é a prática da palavra de Deus em voz implantada, algumas traduções colocam enxertada, que diferencia entre ser ou não enganado por si mesmo. Então olha que interessante. Ser ou não enganado por mim mesmo passa pela prática da palavra de Deus. Então se eu pratico a palavra de Deus, eu não estou enganando a mim mesmo. Eu estou, em outras palavras, na teologia de Tiago, eu estou praticando uma religião verdadeira. Né? Isso aqui, pessoal, é muito interessante. Esses dias eu vivi uma experiência inusitada aqui, tá? Eu tava entrando no meu portão, aí de repente um rapaz parou o carro. Eu conheci ele de vista só, né? Aí ele parou e falou assim: Varão, me dá uma palavra rápida aí. Eu falei, desse jeito assim. Eu parado na porta, ele parou o carro, eu levei até um susto, né? Eu confesso até que me assustei na hora, assim. Ele falou assim: Varão, tudo bem? Eu falei: não, tudo bem. Aí ele falou assim: me dá uma palavra rápida aí sobre religião e servir a Cristo. Aí eu parei assim, eu vi aquele choque, eu falei assim: olha, meu amado, às vezes as duas coisas são antagônicas. Religião e servir a Cristo. Às vezes, nem sempre, mas às vezes as duas coisas são antagônicas. Aí ele falou: pois é, rapaz. Ele abriu um sorrisão assim de todo tamanho. Eu não sei o que ele está vivendo, né, gente? Mas eu dei essa resposta para ele.
Aí falei para ele bem assim, olha, aí ele me perguntou, o que você me recomenda, varão, para me ler? Eu falei, Tiago. Eu falei, leia a Epístola de Tiago, porque Tiago ele fala sobre qual é a verdadeira religião. O problema não é a religião em si, o problema é quando a religião perde o sentido. É quando a religião deixa de ter um sentido à luz do Evangelho de Cristo e se torna um mero conjunto de rituais, de crenças, de dogmas que não são vividos na prática. Então, você olha para Tiago, ele é muito prático. Né? Ele vai dizer, olha, praticando a palavra em voz enxertada, sede cumpridores e não apenas ouvintes esquecidos, ele vai dizer. Então é isso que significa ser cristão, né, gente? É a vida cristã vivida de fato. O capítulo 2 é um capítulo emblemático, porque é quando ele fala da relação entre fé e obras, e ricos e pobres. Ele condena a acepção de pessoas. E para mim fica muito claro em Tiago, pessoal, que Tiago ele está enfatizando a necessidade de que a fé seja seguida pelas obras, ou vice-versa. Não adianta só ter a fé, mas não praticar as obras. Aí ele vai usar até a expressão lá que soa até engraçado para nós hoje, né? Ele vai dizer lá no capítulo 2, ó, quer ver? Aqui, ó. Assim, versículo 2. Assim, pois, se entrar em vossa assembleia duas pessoas, uma trazendo anel de ouro, Não, desculpa. Mais adiante aqui, ó. Sim, desculpa, tá depois do versículo 14, irmãos. Eu estou lendo aqui a primeira parte, que é quando ele fala da acepção de pessoas, né? Ele vai dizer aqui, ó, se alguém, versículo 15, se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. É tipo assim, né? Eu vou na casa do Samu, o Samu tá passando fome, não tem nada na casa dele. Aí eu chego lá, oro, faço aquela oração fervorosa, né? E, Senhor, abençoa o teu filho, providencia. E saio dali, irmão, vai dar certo, Deus te abençoe. Mas eu não faço absolutamente nada para saciar a fome dele, né? Então veja, irmãos, é a fé que não é seguida da ação. Eu me lembro de uma divergência que eu tive com um primo meu, quando ele falava sobre as pessoas contribuírem financeiramente com a igreja e tal, e a gente falava sobre a importância disso, mas eu dizia para ele, eu falava, meu primo, mas eu entendo que a contribuição financeira não está acima da vida humana. Então, se uma pessoa está em dificuldade, ela tem que priorizar o bem-estar dela e da família dela. Não, ela tem que contribuir pela fé. Eu falei, mas você não acha que é mais inteligente nós termos fé de que Deus pode estar usando a mim e a você para estender a mão e ajudar essa pessoa? Do que acreditar que milagrosamente ela vai ter o problema dela resolvido? Será que o milagre não sou eu e você? Né? Então eu acho, irmãos, que a gente precisa virar essa chave. E é para isso que Tiago está nos chamando. Né? Eu, por exemplo, irmãos, há uns dias atrás, um amigo meu de Caldas Novas, lá em Goiânia, me escreveu e falou assim, Rony, eu não é o meu feitio, eu conheço ele já há alguns anos, a gente já conversa há um bom tempo. E ele falou para mim assim, Rony, não é o meu feitio, eu nunca pedi isso a você, mas eu não tenho o que comer dentro da minha casa. Eu estou desempregado há alguns meses e eu preciso de ajuda. E felizmente, irmãos, naquele momento eu tinha condições de ajudar e eu ajudei. Então eu acho que o Evangelho, eu entendo que o Evangelho, ele é isso. Ele é fé, fé no transcendente, naquilo que está acima da nossa razão, mas uma fé também que me move em direção ao meu próximo que está passando dificuldade, para estender a mão, para ajudar. E fazer isso, né, irmãos, sem condicionamentos, né? Que igreja evangélica nós temos esse mal. A gente coloca uma série de. Não, eu ajudo o Denis, eu ajudo o Paulo, eu ajudo a Marley, né, eu ajudo a Yara, mas se o dízimo estiver em dia. Se o dízimo não estiver em dia, eu não ajudo, não. Né? Se estiver frequentando os cultos, se tem um mês que não vem na igreja, não, então dá a cesta básica para. Mas ele está precisando, não, dá a cesta básica para outro porque não frequenta culto. Percebe, irmãos? Então eu acho que o amor que condiciona não é amor de verdade. Eu acho que esse amor que coloca condições institucionais
ele não é o amor de Cristo, né? Então, Tiago vai dizer isso. Olha, o irmão está em necessidade, então você tem a fé, mas você também faz a obra, né? Pois não, querido? Meu Deus. É, exatamente. É, é, é verdade. O Evangelho está além disso, né, pastora? Versículo 2 do capítulo. Desculpa, versículo 8 do capítulo 2, tá, pastor? Ó, assim, se cumpris a lei régia, segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, agis bem. Ou seja, você age bem fazendo isso, né? Então, eu me lembro aqui, queridos, de uma frase de um teólogo que ele diz assim: a igreja é a manifestação visível de Cristo. Então, se nós não reproduzirmos, né, esse amor, essa caridade, e eu fico triste, irmãos, né, eu sou membro da Assembleia de Deus há 20 anos. Eu me desliguei agora recentemente, queridos, da Convenção Estadual e da Geral. A minha pertença à denominação se dá exclusivamente pela igreja local. Eu ficava muito triste, irmãos, porque eu participava das reuniões convencionais e, claro, tá, queridos, tem muita gente boa lá e eu vi muita coisa boa acontecer. Mas, majoritariamente, o tempo que era gasto ali se resumia mais a uma questão de uma espécie de burocracia religiosa do que, de fato, para tratar de questões relevantes para a própria denominação, para o reino de Deus e para a sociedade. Convenções que reuniam 400, 500, 1000 pessoas num evento e você não via uma discussão em torno de educação cristã, plantação de igreja, missões, ação social, plantação de uma escola. Você não vê isso, né? São discussões inócuas, políticas, de natureza política. Chegou um ponto que, para mim, eu não espero que vocês tomem a mesma decisão, tá, irmãos? Não é isso. Eu estou contando a minha experiência particular. E que também não é permanente. Pode ser que lá na frente eu reavalie isso, volte. Né? Felizmente eu saí pela porta da frente. O presidente da Convenção Estadual, que é um amigo meu, falei com ele essa semana. Mas eu disse para ele, eu falei, pastor, eu acho que nós estamos perdendo o rumo. Estamos deixando de ser igreja. Né? Igreja, a gente precisa pensar questões que são relativas de fato à, à vida cristã, a contribuir com a igreja, com a sociedade, a se mover em direção ao próximo. Né? Caminhando então aí, pessoal, para a nossa conclusão, essa relação fé e obras como uma combinação necessária à vida cristã autêntica. Depois, no capítulo 3, ele fala sobre a questão da linguagem, né? A língua como um pequeno fogo. Ele usa ali uma metáfora muito interessante, a língua como um pequeno fogo que incendeia um tão grande bosque. E aqui, queridos, eu falo para vocês sem qualquer constrangimento.
Eu errei muito nessa questão e ainda erro. Às vezes eu tenho conversas, o meu lado crítico assim é ativado e eu falo algumas coisas, mas depois eu oro, falo, Senhor, eu preciso ser menos crítico, eu preciso ser mais ponderado, eu estou sendo muito severo com os erros alheios. E a partir do momento que você fala, que você socializa isso, irmãos, nem sempre você consegue reparar o dano que isso causa. E é um desafio a gente se reeducar nisso, né? E eu tenho pedido a Deus, irmãos, que Deus me ajude a fazer esse caminho de volta, a ser, como diz Tiago, tardio para falar e pronto para ouvir. Né? Então a gente erra muito nisso aqui. E a comparação que ele faz, a metáfora que ele usa, ou as comparações que ele usa no plural, porque ele usa duas comparações ali fantásticas. Né? Ele fala de um pequeno leme que conduz uma grande embarcação, e ele fala de um pequeno fogo que incendeia um tão grande bosque. A Bíblia de Jerusalém usa floresta, que é um termo ainda mais forte, né? Floresta, algo bem. E de fato, né? A gente tem visto aí os incêndios lá nos Estados Unidos, na Austrália, e você vai ver os bombeiros falando, eles recomendam assim cuidados com questões básicas, como guimba de cigarro, pequenas fogueiras que são feitas que podem se alastrar e gerar um estrago enorme. Então assim também é a língua. Isso aqui, pessoal, retoma ou parece fazer coro com alguns ensinos, inclusive do Antigo Testamento, né? É o caso lá de Provérbios, Provérbios capítulo 15. A palavra branda desvia o furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura faz o quê? Suscita ira, né? Então hoje mesmo pela manhã, um sobrinho meu, ele entrou em contato comigo e falou assim, tio, eu vi a sua entrevista lá no Vejam Só, mas cara, eu estou tentando entender qual é a sua teologia. A gente conversou aquele dia, nós não concordamos, eu quero entender qual é o seu pensamento, né, a sua teologia. E eu falei para ele bem assim, meu sobrinho, só que aí ao invés de dar uma... E a gente já tinha vindo de uma divergência, só que aí eu parei, ponderei, não respondi de imediato. Aí ao invés de dar aquela resposta, né, árida, eu dei uma resposta fraterna. Eu dei uma resposta amigável. Eu falei para ele, olha, meu sobrinho, eu defendo isso e isso, é assim que eu penso. E fui falando e tal. Resultado da história. Terminamos ali numa conversa amigável, mais próximos. Ele entendeu o meu ponto de vista, eu entendi o dele e caminhamos em paz. Mas se você não souber administrar isso, e eu já cometi esse erro algumas vezes, você potencializa uma coisa que está pequena e se torna, e se torna grande. E que pode terminar, inclusive, numa inimizade às vezes, né? Num conflito duro que deixa feridas, às vezes difíceis de serem tratadas, inclusive. Né? A gente tem aí em Tiago os dois tipos de sabedoria, a verdadeira sabedoria que tem que ver com a vida concreta e aquela sabedoria que Tiago se refere a ela como carnal, diabólica, mundana. Né? Lembrando, pessoal, que sabedoria na Bíblia, a gente pode diferenciar a noção, o conceito de sabedoria na Bíblia, do conceito da ideia de conhecimento. Pensando-se conhecimento aqui como aquele conhecimento mais técnico que você tem de determinada área ou de determinada, até porque a palavra conhecimento ela tem que ver também com atividades braçais, manuais, técnicas, de desenvolvimento, por exemplo, o artesão, né, que está ali desenvolvendo algo, um utensílio material, isso tem que ver, é um tipo de conhecimento, né, um conhecimento que ele aplica para fazer algo. Só que sabedoria tem uma. Geralmente a palavra sabedoria na Bíblia, inclusive nos livros de sabedoria do Antigo Testamento, a conotação é essa, e aqui em Tiago não me parece ser muito diferente, ela tem uma relação direta com a vida. Sabedoria não é só conhecer um objeto de estudo, ter conhecimento de um objeto, seja ele material ou abstrato. Não. Sabedoria aqui tem que ver com orientar para a vida, orientar para as decisões. E isso é muito interessante, né, gente? Porque às vezes você conhece pessoas que têm uma cabeça gigante, né? Tem uma sabedoria, assim, um conhecimento assim, extraordinário. Mas você percebe que a, a, a vida é muito desajustada. Às vezes a relação com a esposa, com os filhos é muito ruim, a pessoa não consegue conviver bem, toma uma série de decisões erradas que faz ela sofrer em determinadas áreas. Então, perceba que sabedoria orienta para a vida, ajuda na tomada de decisões, as decisões mais certas, mais corretas, ajuda a viver a vida melhor. Né? Então, a sabedoria ela tem essa relação com a vida, com a vivência prática, né? Algumas palavras importantes aí em Tiago, pessoal. Eu diria assim que são palavras chaves
no livro, né, ou na epístola, a palavra dispersão, que eu já mencionei, a palavra assembleia, que na verdade no texto grego lá é sinagoga mesmo, traduz-se como assembleia porque traz a ideia de uma reunião de pessoas. Né? A palavra assembleia significa basicamente isso. A palavra fé e a palavra obras, claro, são duas palavras aí muito importantes em Tiago e recorrentes, que aparecem várias vezes. Também a palavra língua, que nós acabamos de discorrer sobre ela, como figurativa aqui da linguagem, da comunicação verbal. E a palavra sabedoria, que é usada tanto em sentido positivo como em sentido negativo. Esses são alguns exemplos de palavras-chave, palavras importantes aí. Quando a gente vai analisar um livro da Bíblia, como é o caso aqui, é importante que você destaque essas palavras aí, tá bom? Queridos, eu estou parando por aqui, estou encerrando por aqui. Não quero prosseguir mais. Eu acredito que não extrapolei meu tempo, né, Samu? Estou no prazo ainda, né? Amém, querido. Obrigado. Um prazer servir a vocês aqui, viu, queridos? Deus abençoe a todos. O Ronei. Todo mundo querendo jantar, né, gente? Obrigado, querido. Oi, Denis. Ah, pois é, Denis, exatamente. Ele não era um rabino no sentido. Porque não havia. O judaísmo ele não funciona. Ele não é. Como que eu vou explicar isso para você, Denis? Esse judaísmo do primeiro século, ele não é institucional como no cristianismo. Acontece. Você tem uma formalização para a pessoa ser um rabino. O que era um rabino? Era alguém que conhecia bem a lei e tinha condições de ensinar. Então ele era considerado um rabino, sem que necessariamente houvesse uma formalidade institucional, religiosa para nomeá-lo ou que nós aqui hoje diríamos consagrá-lo, né, a rabino. Então não havia isso. Ele era considerado um rabino pelo conhecimento que tinha da lei, mas isso poderia ser qualquer pessoa, né, que tivesse esse conhecimento, que fosse reconhecido com esse notório saber. Por isso que ele falava. Guardando essas devidas proporções, né? Ai, ai. Tá bom, querido, disponha. Prazer.
Ó Senhor, obrigado, meu Deus. Nos ajuda a viver na prática os ensinos da Sua palavra como um todo e hoje, em particular, da Epístola de Tiago. Ajuda-nos, ó Deus, a servir ao Senhor de modo prático, concreto,